Fala pessoal, mercado de câmbio brasileiro hoje cedendo, chegou a bater 4,90. E aí você para e pergunta, mas por que o real se valoriza se no mundo estão falando em estagflação, o negócio está feio e o real se valorizando? Bom, a gente vai tentar trazer aqui algumas informações para vocês. É evidente que existe uma estagnação com um perigo grande de inflação durante um bom tempo. E isso assusta todo mundo, porque os mercados entendem que a população, as empresas, a economia de forma geral, perderá poder de compra e todo mundo ficará um pouco mais pobre no mundo. E aí você tem por que o Brasil está se sobressaindo, qual é a diferença do Brasil, inclusive a Bolsa Brasileira. Muito bem, você sabe que o Brasil sabe lidar com a inflação de certa forma, tem experiência melhor do que Estados Unidos e Europa. O que aconteceu? No Brasil, quando a coisa começou a apertar, começaram a ver que a inflação estava ali rondando, eles imediatamente tiraram os juros, estavam na casa de 2%, foi elevando aos poucos e hoje nós estamos próximo de 13% ao ano. O que, de certa forma, é um remédio que pode trazer uma estagnação, mas segura a inflação, que é um dos maiores medos e traumas do povo brasileiro e da cultura brasileira. Enquanto isso, paralelamente, veja o que está acontecendo na Europa. Na Europa, a Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu, ela ainda acredita que a inflação não é algo tão preocupante, embora lá esteja com números alarmantes. Ela mantém juros europeus negativos, ou seja, os juros baixos mesmo, como estava antes de tudo, quando não tinha inflação, juros negativos. E ela continua injetando dinheiro na economia. Ela está fazendo totalmente o inverso do que deveria ser feito. E aí, qual é a aposta dela? Na verdade, o que a gente acredita é que ela não sabe muito bem o que é uma inflação. Ela está contando com uma retomada, ela está contando com uma situação que provavelmente não acontecerá. E ela diz que vai manter aquele pacotezinho, aquele dinheiro colocado na economia durante esse ano, até o final desse ano. Então veja que evidentemente que numa corrida o Brasil saiu na frente, porque a Europa não tem nada para oferecer, a Alemanha está ali parada. Então o Brasil começa a receber a capital externo em função de guerra, em função da Rússia, Ucrânia, commodities. O que atrapalha um pouco as posições do Brasil é o problema da China com o comércio exterior meio que travado com a logística. Mas isso se ajustando, o Brasil tende a crescer apesar de todos os problemas que o Brasil passa em política, questões, incertezas, a judicialização terrível que o Brasil está vivendo. Mas isso é nada perto do que a gente vê agora, a questão do dólar e o euro. E olha, mesmo para o dólar, o euro está perdendo muito. Ele que já teve 1,30, o euro valorizando 30% mais do que o dólar, agora ele está praticamente 1 por 1. Ou seja, perdeu 30% do seu poder de compra o euro em frente ao dólar, que também já tem uma questão de endividamento muito grande. Então o Brasil e o real têm grande chance de se valorizar ainda mais, porque eles ainda estão reticentes com relação à taxa de juros, embora o americano acordou um pouco e já começou a mexer nos juros, mas ainda é pouco em relação ao que o Brasil fez. Vamos aguardar, ver qual é o resultado disso. É evidente que nós só teremos um resultado mais efetivo, mais conclusivo disso tudo no próximo ano, quando você fecha esse ano e vai olhar o que aconteceu com a economia da Europa e Estados Unidos, mas o Brasil tem chance de captar ainda mais recursos externos em função de sua taxa de juros. Se inscreva no nosso canal, siga no nosso dia a dia. Valeu!